já, tá, gente? Vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar. Pronto? Tá todo mundo aí na tela do Eletromag? Sim. Tá certo, gente? Vocês estão compartilhando a tela comigo? Eu tô. Tá? Então tá bom. Então tá, nós vamos começar então. Campo elétrico produzido por um disco carregado. Eu coloquei bibliografia, todo esse conteúdo eu tirei de Fundamentos da Física, volume 3, do livro do Halliday Resnick, nona edição, tá? Vocês procurarem na internet, tem isso daqui também. Mas, com base no que eu vou explicar para vocês, vocês vão conseguir fazer os exercícios, porque é um resumo do capítulo 22 inteiro, tá? Eu comecei o capítulo 22 na aula passada e estou terminando hoje, tá? A aula é um pouco extensa hoje, mas dá para ir, ok? Então, vamos lá. Quem precisar aumentar aí, aumenta o de vocês, tá, gente? Porque para mim fica muito grande, daí fica ruim, eu não gosto. Então, vamos lá. A figura mostra um disco circular de plástico de raio R. Então, eu tenho um disco aqui, ó, tá? E o raio desse disco, ele está dizendo que é R. Quando nós temos um disco circular, o que eu faço? Eu divido ele em pequenos discos, tá? Pequenos raios. Então, eu fiz um só aqui, ó, um raio R, tá? Mas eu poderia fazer vários. Isso gera uma DR. Essa DR, gente, é uma integral, tá? E um DE, que é a integral do campo elétrico, tá? Esse Z é a distância do centro do disco até o ponto onde eu quero o vetor campo elétrico, tá? E P é o ponto do vetor campo elétrico, que a gente já está vendo isso faz tempo. Então, ele está dizendo assim, a figura mostra um disco circular de plástico de raio R, com uma distribuição uniforme de cargas positivas, sigma, na superfície superior. Qual é o campo elétrico no ponto P, situado no eixo central, a uma distância Z do disco? Então, para eu calcular o vetor campo elétrico nesse ponto, sendo um disco, eu uso essa equação aqui, ó. E igual a sigma, 2 vezes E0, 1 menos Z, que é a nossa distância, dividido por raiz quadrada de Z ao quadrado mais R ao quadrado, toda vez que é disco carregado. Na aula passada, nós falamos de esfera carregada, hoje é disco, tá? Agora, se eu fizer o R tendendo ao infinito e mantendo o Z infinito, ou seja, o raio infinitamente enorme, e o Z, a distância do ponto que eu quero o campo elétrico até o centro desse meu disco, essa equação tende a isso aqui que está entre parênteses, a zero, tá? A zero não, a infinito. Então, o que acontece? Vai ficar 1 menos infinito. 1 menos infinito é um número infinito, muito pequenininho, tá? Muito pequeno. 1 menos um número muito grande, vocês aprenderam em limite. 1 menos um número muito grande vai dar um número muito próximo a zero, não zero, próximo a zero. Aí, para uma placa infinita, só fica esse primeiro termo aqui, ó, E igual a sigma sobre 2E0, tá? Agora, uma carga pontual e um campo elétrico. Na primeira aula que eu comecei a falar para vocês de campo elétrico, eu falei o seguinte, falei para vocês para eu saber se tem um campo elétrico gerado, é como se fosse um ímã, vocês lembram disso? Falei assim, eu tenho um campo elétrico, para eu saber se é um ímã, eu pego um metal e vou aproximar dele. Se houver uma atração ali, quer dizer que é ímã. Então, tem um campo elétrico ali. Então, isso que é essa carga pontual e um campo elétrico. Então, para determinar o que acontece em uma partícula carregada, quando está na presença de um campo elétrico produzido por cargas estacionárias ou que estejam se movendo lentamente, devemos considerar que a partícula é submetida a uma força eletrostática, dada por essa formulinha que é importante, ó, F igual a Q
vezes Z. Lembrando que uma prova eu dou todas as formas, que são muitas formas. Inclusive, coloco aqui, ó, placa infinita, disco carregado, esfera, coloco tudo certinho para vocês, tá? Onde o E... Oi? Aí sim, hein? Claro, gente, não precisa decorar tudo isso. Eu decoro porque eu faço várias vezes a mesma coisa, mas é até cruel exigir isso de vocês, não dá, né? Aí, gente, o que acontece? F é igual a Q vezes Z. Lembrando que essa setinha que tem em cima quer dizer que é vetor. Tem um módulo, tem um valor, tem uma direção e tem um sentido, tá? Então, F é a força eletrostática dada em Newton, que é a partícula, que é a minha carga de prova, e E é o vetor campo elétrico, tá? Então, o que seria essa minha carga de prova? Seria, no meu caso do ímã, o clips, por exemplo, metal que eu estou colocando em contato, tá? Então, essa carga de prova é o que eu estou testando para ver se tem campo elétrico, não a carga geradora do campo elétrico. Deu para entender? Uma carga gera o campo elétrico, no caso o ímã. O clips vai ver se existe a carga elétrica. Então, olha a carga de prova. É o Q pequeno, tá? O Q grande é a carga geradora do campo elétrico. Gente, 1 minuto. Prontinho. Nossa, calor do caramba. Deixa eu ligar o ventilador. Então, ó, a força eletrostática F, que age sobre uma partícula carregada, submetida a um campo elétrico E, tem. Isso é importante. Essa força tem o mesmo sentido que E, se essa carga for positiva, se essa partícula for positiva. Agora, sentido oposto, se a carga Q for negativa. Então, eu fiz um resuminho aqui para vocês, ó, importante. Se a carga de prova for positiva, E e F têm o mesmo sentido. Então, se o E está para a direita, o F vai estar para a direita. Se o E estiver para a esquerda, o F vai estar para a esquerda, ok? Agora, se a carga for menor que zero, E e F sentidos opostos. Então, cada um para um lado. Mas por que primeiro tem que saber o E? Porque vocês se lembram, quando a carga é positiva, o E dá afastamento. Quando o Q é negativo, o E dá aproximação. Esse é o Qzão. Isso daí eu falei na aula passada, e não pode esquecer, tá? Então, outra coisinha que não pode esquecer é isso daqui, ó, tá? Se a carga de prova for positiva, E e F tem o mesmo sentido. Se Q for negativo, E e F tem sentidos opostos. Tá? Primeiro você acha o valor, o E, para onde o E está. Então, ele vai estar afastando se a sua carga geradora do campo elétrico for positiva. Vai estar, se o Q for menor que zero, o E vai dar de aproximação, tá? Agora, tem uma formulinha para eu achar a quantidade de carga. Quantidade de carga é igual ao número de elétrons ou de carga vezes o E. O E é uma constante, tá? Então, Q é a carga, N, número de elétrons ou cargas, pode ser prótons também, vocês já sabem que elétrons são as cargas negativas e os prótons as cargas positivas. Então, esse N pode ser tanto para próton como para elétron. E o E é a carga elementar, tá? Ela é uma constante, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, o E sempre vai ser esse valor. Esse exemplo aqui é um teste 2, que está na página 33, que eu vou passar um enunciado para vocês depois por foto, tá? Está dizendo assim, a figura mostra 3 barras não condutoras, uma circular e 2 retilíneas. Então, eu tenho uma barra aqui circular e 2 retilíneas, tá? Ele só deu isso para mim. Essa placa circular aqui, ó, tá? E a barra circular, eixo X e eixo Y. Só isso que ele me deu, mais nada. Mesma coisa aqui, eixo X, eixo Y, e deu aqui, ó, a barra com carga mais Q aqui, mais Q aqui. Isso aqui ele deu também, ó, menos Q e mais Q. E uma terceira posição, tá? Só que aqui é uma positiva e a outra negativa. Então, essas duas aqui, ó, são iguais. Só que aqui é positivo e negativo, aqui é as duas positivas, tá?
E essa daqui é circular. O que ele pede? Ele pede assim, todas possuem uma carga de módulo Q na parte superior e uma carga de módulo Q na parte inferior. Qual é a orientação do campo elétrico total no ponto P para cada barra? Isso nós fizemos na sala, só que não diretamente assim, tá? Por que eu resolvi colocar de novo desse tipo? Porque vocês ficaram muito tempo sem aula, daí vai resolver exercício e vai esquecer isso, no mínimo. Então, ó, essa carga positiva aqui, ó, o Qzão, o que acontece? Ele é positivo. Então, o vetor campo elétrico nesse ponto P vai dar afastamento, ó, ele vai afastar da carga. Ok. Essa carga que está aqui em cima, ela é negativa. Quando é negativa, o vetor campo elétrico vai dar de aproximação. Então, ele vai aproximar da carga. Então, as duas estão no mesmo sentido. Se eu pedisse para achar o E resultante seria a soma de E1 com E2. E vai ser no sentido positivo de Y. Porque, ó, sentido positivo de Y. Agora, nesse caso aqui, o ponto P, gente, está aqui, ó. Eu não coloquei, mas aqui, ó, é o ponto P, tá? Ah, não, tá aqui, desculpa, tá assim. Ponto P aqui. Então, o que acontece? Esse vetor campo elétrico gerado por essa carga aqui vai dar afastamento. Por que afastamento? Porque o que é positivo, ó. Mesma coisa por essa carga aqui, o vetor campo elétrico dela vai dar de afastamento. Aí, eu traço as componentes retangulares do vetor, né? Soma de vetores, paralelo aqui, paralelo aqui. Então, eu traço uma paralela a essa reta aqui, ó. E a outra paralela a essa reta aqui, saindo da ponta do outro. Onde se encontra vai ser o meu vetor resultante. Aí, o sentido vai ser positivo de x. Então, meu E resultante está aqui, ó, para o lado positivo de x, porque o meu zero está aqui, tá? E na letra C, mesmo princípio, ó, o ponto P está aqui, eu tenho uma carga Q positiva. O que vai acontecer? Vai dar afastamento. Já aqui eu tenho uma carga negativa, então o vetor campo elétrico vai aproximar dela, tá? Traça paralela aqui, a paralela aqui, onde se encontrar vai estar o meu resultante. Então, sentido negativo de Y, esse é o resultado. Lembrando que Q maior que zero, E é afastamento, e Q menor que zero, E é aproximação. Isso eu falei várias vezes na aula passada. Teste 3. O teste 3, ele diz o seguinte, eu só fiz o gráfico aí que ele deu, tá? Qual é, na figura, a orientação... Peraí, deixa eu voltar lá. Qual é, na figura, a orientação da força eletrostática que age sobre o elétron na presença do campo elétrico indicado? Então, ó, ele me deu isso aqui, ó, x, y, vetor campo elétrico E aqui, e aqui está meu elétron. Ele quer saber para onde está essa minha força elétrica. O que acontece? O meu vetor campo elétrico não está para a direita? Está. O meu elétron tem a carga negativa. Então, quando ele é negativo, E e F têm sentidos opostos. Então, o meu F vai estar para cá. É só teoria isso, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, como a carga é negativa, E e F têm sentidos opostos, portanto, para a esquerda. Porque o E, ele já deu o que é aqui para a direita. Então, o F vai ser para a esquerda. O que mais que ele pede? Na letra B, em que direção o elétron acelerado se estava se movendo paralelamente ao eixo Y antes de ser aplicado ao campo externo? Então, ele vai continuar para lá, ué. Por quê? Porque a força não está puxando para lá? Então, ele vai continuar para a esquerda. Agora, ele pergunta o seguinte, se o elétron estava se movendo para a direita antes de ser aplicado ao campo externo, a velocidade aumenta, diminui ou permanece constante? A velocidade diminui. Por que diminui? Porque quanto mais ele afasta do campo elétrico, mais devagar ele vai andar, tá? Porque a fórmula do vetor campo elétrico não é E igual a K vezes Q dividido por Z ou D, que é a distância. Então, quanto maior a distância, menor é o campo elétrico, mais devagar ele vai se movimentar. Dúvida até aí, gente? Não? Vocês viram que eu dei uma recapitulada naquela matéria que eu passei em sala, né? De afastamento, aproximação. Essa parte de eu ter falado que E e F tem sentidos opostos ao mesmo sentido, eu não me lembro de ter falado em sala. Eu acho que eu não falei dessa fórmula, não. Não deu tempo.
Um outro exemplo da página 35, esse daqui eu copiei para vocês. A figura mostra as placas defletoras de uma impressora a jato de tinta, com eixo de coordenadas superpostos. Então, ó, tem uma placa aqui e uma placa aqui. Eixos superpostos. Quer dizer o quê? Que um está no eixo positivo, o outro está no negativo, tá? Uma gota de tinta com uma massa M de 1,3 vezes 10 a menos 10 quilos e uma carga negativa no valor absoluto, que é igual a 1,5 vezes 10 a menos 13 coulomb, penetra na região entre as placas, movendo-se inicialmente na direção do eixo X, com velocidade Vx, a 18 metros por segundo. Então, eu já vou prestando atenção, ó, a massa está em quilos, o sistema internacional está certo. A carga está em coulomb, também está certo. A minha velocidade em metros por segundo também está certo, sistema internacional, tá? O comprimento L de cada placa é 1,6 centímetros, então isso aqui não está no sistema internacional, tá? A distância, o comprimento da placa está em centímetro, então tem que ficar 100, exatamente, tá? As placas estão carregadas e, portanto, produzem um campo elétrico em todos os pontos na região entre elas. Suponha que esse ponto E esteja dirigido verticalmente para baixo. Então, ó, o E, ele falou que está aqui para baixo, tá? Seja uniforme e tem um módulo de 1,4 vezes 10 a sexta Newton por coulomb. Qual a deflexão vertical da gota ao deixar a região entre as cargas? Gente, o que mais ele fala? Que a força gravitacional é pequena em comparação com a força eletrostática e pode ser desprezada. Então, o G eu posso desconsiderar aí. Gente, o jato de tinta de uma impressora com jato de tinta, uma impressora a jato de tinta, a cada gota que vai saindo, é isso mesmo, vai gerando um campo elétrico para esparramar essa tinta, tá? Então, ele está querendo saber qual a deflexão vertical da gota, ou seja, ele está querendo saber a distância. O que eu faço aqui, ó? Aqui está a placa jogou a tinta aqui, tá? A gota de tinta. E aí, tem um vetor campo elétrico interagindo aqui, tá? Aí eu tenho massa e tenho a carga elétrica. O X é a mesma coisa do que o comprimento da barra. Vocês concordam comigo? Ó, aqui está o X, comprimento da barra. Ele deu o que é 1,6 centímetros, ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 2 metros. Pela segunda lei de Newton, eu sei que força é igual a massa vezes aceleração. E a força em eletrostática, eu coloquei para vocês logo no comecinho da aula, que é Q vezes Z, igual a massa vezes a aceleração em Y, porque eu preciso dessa aceleração aqui, ó, tá? E daí, eu fiz o seguinte, Q vezes Z, dividido pela massa, é igual a aceleração. Cheguei nessa forma, tá? O que mais? Uma gota de tinta de massa M e carga Q, ela demanda um campo elétrico, né, em uma impressora, foi isso que eu já falei. E o T é o tempo necessário para que a gota passe pela região entre as placas, é o tempo para a gota passar aqui, tá? O que mais que eu posso falar disso? Em Y, o que eu tenho? Que Y é igual a Y0 vezes 0YT mais AYT ao quadrado sobre 2. Vocês lembram dessa fórmula? Esse daqui é de queda livre, vocês aprenderam em Física 1. Não lembra mais. Ou então a fórmula do sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Mesma fórmula. Aí, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte... Y0 é zero, considera-se que a altura inicial é zero. Velocidade inicial em Y é zero, porque a gota estava parada. Então, eu tenho AYT ao quadrado sobre 2. Cheguei nessa outra fórmula. Essa outra fórmula aqui é em X. Em X eu tenho movimento uniforme. X é igual a X0 mais VXT. É a fórmula do sorvete. S igual a S0 mais VT. X0 é sempre zero. X é o comprimento da barra, tá? Então, é L. VXT. Eu isolei o T. Então, o T ficou L sobre VX. O que eu fiz? Inseri nessa fórmula aqui, ó. No lugar do T, eu coloquei L sobre VX. Então, ficou assim, ó. AY. O AY eu já tinha achado, que é Q vezes Z dividido por M. Esse 2 está aqui, ó. Tá?
Esse daqui, ó, Q vezes Z dividido por M, é a fórmula 1 que eu coloquei lá na outra página, sobre 2. No lugar do T, eu coloquei LVX ao quadrado. Aí só vim substituir. QE, L ao quadrado, 2M, VX ao quadrado. O Q ele me deu 1,5 vezes 10 a menos 13. O E ele também deu 1,4 vezes 10 a sexta. O L era o comprimento da placa, era 1,6 centímetros. Passei para metro, 1,6 vezes 10 a menos 2. 2 vezes a massa, 1,3 vezes 10 a menos 10, vezes a velocidade que ele deu, 18. Eu esqueci de colocar o quadrado aqui, tem quadrado. Resolvendo isso daqui, ó, o que vai acontecer? Vai ficar 6,4 vezes 10 a menos 4. Se eu multiplicar por 1000, vai passar para milímetro, vai ficar 0,64 milímetros. Mas não era obrigado, não, podia deixar aqui. Eu já deixaria aqui mesmo, em metro, tá? Gente, desculpa, tá faltando o quadrado aqui, tá? Agora que eu vi isso. Dúvida nessa? Não? Preciso de alguns conceitos de física 1, mas conforme eu falei para vocês, todas as fórmulas serão dadas. Agora, esse daqui entra um pouquinho mais em física 2, energia também. Ele está dizendo que um dipolo e um campo elétrico, definimos o momento dipolar elétrico P de um dipolo elétrico como um vetor que aponta da carga negativa para a carga positiva do dipolo. Então, eu tenho uma carga negativa aqui, ó, e uma carga positiva aqui, tá? Aqui eu tenho uma força para cá, dessa carga positiva, e para lá. Ela tem sentidos opostos, porque uma é positiva e outra é negativa, tá? O meu P, gente, vai ser do negativo para o positivo, tá? E aqui, onde está o meu centro de massa? Eu tenho a distância entre elas e o centro de massa está aqui. Isso aqui é o ângulo formado entre o eixo X e a trajetória das cargas, tá? E aí, eu tenho o torque. O que é o torque mesmo, gente? O torque é aquele movimento que a gente faz para abrir a porta, né? Da fechadura, né? Aquele movimento, que é a força vezes a distância. Então, o torque aqui, para alinhar um dipolo, porque o torque, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que elas fiquem alinhadas, as cargas fiquem alinhadas, tá? Que na mesma direção aqui. O que acontece? O torque é igual a P, que é o momento do dipolo, E, que é o vetor campo elétrico, vezes o seno do ângulo, tá? Ou, só colocando assim, torque é igual a P vezes E. O seno do ângulo, tudo depende. Se o torque for no sentido positivo, for no sentido horário, ele vai ser negativo. Mas por que fica aparecendo isso toda hora? Ele vai ficar... ele vai ficar negativo. Então, se estiver no sentido horário, esse sinal aqui, ó, que não tem aqui, que é a mesma coisa ser positivo, vai ser negativo. Olha na fórmula de baixo. Agora, se for no sentido anti-horário, ó, sentido horário, ele é negativo. Sentido anti-horário, o torque é positivo, tá? Então, o torque... Mas o exercício vai sempre falar para a direita ou para a esquerda? O que foi? É comigo que você falou? O giro? Tem que falar, senão não dá para você saber, tá? Ou então eu vou dar a força para você, porque é o seguinte, aqui está o centro de massa, não tá? Então aqui, ó, o giro vai fazer isso daqui, ó. Então o torque nesse ponto aqui vai ser negativo. Já nesse daqui, ó, para ele chegar lá no centro de massa, o que vai acontecer? Ele vai ter que girar assim, ó. Tá? Então ele vai ter o torque positivo. Ok? O exercício, pelo exercício dá para você ver, tá? Se essa força tá vindo para cá, é porque isso daqui, gente, foi dado, tá? Não tem como eu saber se não foi colocado. Eu vou fazer um exemplo desses, vocês vão entender melhor, para saber se é positivo ou negativo. Agora, energia potencial de um dipolo elétrico. Energia potencial é a energia de interação entre as duas cargas ali,
tá? Para eu achar essa energia potencial, eu faço o seguinte, U é igual a menos P vezes E, tá? A energia potencial é mínima, isso aqui vocês precisam saber, para θ é igual a 0. Situação em que P e E estão alinhados, ou seja, o momento do dipolo e o vetor campo elétrico estão alinhados e apontam no mesmo sentido. A energia potencial é máxima para θ igual a 180 graus. Situação em que o momento e o vetor campo elétrico estão alinhados, mas apontam em sentidos opostos, tá? Então, quando eles estão no mesmo sentido, claro que o ângulo tem que ser 0 grau. Então, P e E estão no mesmo sentido, estão alinhados para o mesmo lado. Se estão alinhados para o mesmo lado, ele tem valor máximo. Agora, o valor mínimo é quando cada um está indo para um lado. Pensa em força. Se eu e você estamos empurrando pelo mesmo lado, a nossa força está somando, então a força é maior. Agora, se eu estou empurrando para um lado, você está empurrando por outro, o que acontece? A nossa força não está somando, está subtraindo, tá? Então, 180 graus, lados opostos, a energia potencial é menor, tá? Ao contrário, é mínima. E é máxima quando é 180 graus. Precisa de uma força maior para que ele se movimente, tá? Agora, um exemplo, quando um dipolo gira de uma orientação θ1 para uma θ final, o trabalho W realizado pelo campo elétrico sobre o dipolo é dado por W é igual a energia potencial final menos energia potencial inicial. Exemplo, página 38. Uma molécula de água, H2O, neutra no estado de vapor, tem momento dipolar elétrico, cujo módulo é 6,2 vezes 10 a menos 30. Ou seja, o P é 6,2 vezes 10 a menos 30, coulomb metro. Ele pergunta, qual a distância entre o centro das cargas positivas e o centro das cargas negativas da molécula? Gente, isso daqui a gente tem que lembrar lá atrás de química. Olha só quanta coisa você tem que lembrar. O professor de química lá atrás ensinou vocês que aqui eu tenho o hidrogênio. Quê? Aqui eu tenho o hidrogênio. O número atômico de hidrogênio é 1, então ele tem 1 elétron. O oxigênio, o número atômico dele é 8, então ele tem 8 elétrons. No nosso caso da água, nós temos 2 Hs e 1 O, certo? E aí, quantas cargas nós temos no total? Nós temos 10 cargas, ó. 1 do hidrogênio, mais 1 do outro hidrogênio, mais 8 do oxigênio. 10 elétrons. E 10 prótons. Por quê? Porque, ó, lembrando que número atômico é igual a número de elétrons em um átomo no estado fundamental. O que significa isso? O átomo não virou íon, ele não ganhou nem perdeu o elétron. Então, ele continua com o número de cargas normais, tá? E nesse caso, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, eu achei aqui, ele tem 10 elétrons, então ele tem 10 prótons também, ok? E aí? Aí eu fiz o seguinte, P, que é o momento, é igual a Q vezes D. O que eu não tenho, daí eu fiz o seguinte, Q é igual a N vezes Z. N é o número de cargas, eu tenho 10 elétrons, e E é a carga elementar do elétron, eu deixei E mesmo. Por quê? Porque eu vim aqui substituir, ó. No lugar do Q, eu coloquei 10 vezes E. E D é a distância que eu quero. Então, deixei o D aqui e passei o 10E dividindo, ó, ficou P sobre 10E, igual. P ele deu 6,2 vezes 10 a menos 30, dividido por 10 vezes o E. O E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Resolvendo isso daí, caramba, eu não sei como que tira esse negócio aqui. Foi. Resolvendo isso daqui, deu a distância de 3,9 vezes 10 a menos 12, ou 3,9 picômetro. Pico quer dizer que é 10 a menos 12, tá? Do mesmo jeito que micro, vocês já aprenderam que é 10 a menos 6, tá? Então, pico é 10 a menos 12. Agora, na letra B, o que ele está pedindo na letra B? Na letra B, ele está pedindo o seguinte,
Se a molécula é submetida a um campo elétrico de 1,5 vezes 10 a quarta newton por coulomb, qual é o máximo torque que o campo elétrico, máximo torque que o campo elétrico pode exercer sobre a molécula? Um campo com a máxima intensidade pode ser facilmente produzido em laboratório. Então, nesse caso, ela pode ser, mas isso é só uma curiosidade, tá? Ela pode ser produzida no laboratório. O que nós sabemos? Sabemos que, acabei de falar, o torque exercido por um campo elétrico sobre um dipolo é máximo quando o ângulo θ entre P e E é 90 graus. Então, P, 6,2 vezes 10 a menos 30. E, 1,5 vezes 10 a quarta. Ele deu aqui, ó, o E. E seno de 90. Seno de 90 é 1. Então, eu fiz esse cálculo aqui, ó. Deu 9,3 vezes 10 a menos 26, certo? Agora, peraí, gente, deixa eu só conferir um negócio aqui. Agora, que trabalho deve ser realizado por um agente externo para fazer a molécula girar 180 graus na presença desse campo, partindo da posição em que a energia potencial é mínima em 0 grau. Então, ele está falando que ela é mínima em 0 grau aqui. E, no nosso caso, é máxima em 90 graus. Então, o que eu faço? WA, que é o trabalho, é igual a energia potencial em 180 menos energia potencial em 0. E aí, menos P vezes Z, que é a fórmula do U, vezes cosseno de 180, que está aqui. Depois, vezes menos P vezes Z, cosseno de 0. Aí eu só substituir. Menos P vezes Z, cosseno de 180 é menos 1. Vezes... Menos P vezes Z, cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Multiplicando aqui, vai ficar negativo mesmo. Com o negativo daqui vai ficar positivo. Então, ficou P vezes Z. E aqui é a mesma coisa, ó, menos 1 vezes Z vezes menos P dá P vezes Z. Então, P vezes Z mais P vezes Z vai dar 2P vezes Z. 2 vezes o P, 6,2 vezes 10 a menos 30, e o E que está aqui, ó, tá? O P ele deu lá na frente, no enunciado. Fiz essa multiplicação, 1,9 vezes 10 a menos 29. Gente, a aula de hoje é isso, então, tá? Não é 29, não, é 25. A aula de hoje é isso, então. Ó. Não pode esquecer que trabalho é dado em joule, tá? O torque em newton por metro, força em newton, distância em metro, tudo isso tem que saber. Que a massa tem que estar em quilo, e assim vai. Esses exercícios que eu marquei aqui, ó, exercício para a próxima aula, vídeo de foto no grupo. Eu vou colocar para vocês no grupo, tá? Porque eu tirei foto, mas eu quero passar direitinho para vocês, o enunciado e tudo. E vou passar, antes de mais nada, eu vou passar também para vocês a foto dos testes que eu coloquei, teste 2 e teste 3, tá bom? Então, vai na sequência, teste 2, teste 3, depois os exercícios que são para vocês me entregarem na outra aula, tá? Qualquer coisa, estou à disposição para tirar dúvida de vocês, ok? Alguém tem alguma dúvida? Professora, só tem uma nesse último exercício. Na B, a gente usou P vezes Z vezes C. Deixa eu voltar lá. É o Breno que tá falando? Deixa eu voltar lá, Breno. Um minuto só, tá? Tá. Aí, P na vezes B, Z, a gente usou vezes C. Sim. Isso. E na C, usou P vezes Z vezes cosseno. Por quê? Porque aqui é a fórmula do torque. O torque é seno. E a energia potencial é cosseno. Cadê? Tá. Aqui, ó, torque é seno, tá? Aqui, ó, torque é seno. E o U é cosseno.
Então Tá bom? É isso. Sempre que for o torque, vai ser o seno. E quando for energia potencial, é cosseno. Tá? Dúvida ainda? Não, só isso. Não, só isso? Então tá, gente. Então até a próxima aula. Qualquer coisa vocês podem perguntar no grupo. Vocês é que me dão menos trabalho, se vocês querem saber. Ninguém pergunta nada, tá tudo certo. Então, ótimo. Tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima. Aguarda a foto que eu vou mandar, tá? Tem aquela tarefa também da semana passada, é para a próxima semana, né? Próxima semana, tá? Então, tem a da semana passada, eu vou corrigir na semana que vem, tá? E essa que eu vou passar hoje vai ser para outra aula, para daqui a 15 dias. Senão não dá tempo de vocês fazerem. Eu sei que estou passando muita coisa, tá? Então, a outra, vocês têm até a aula que vem para me entregar às 7 horas da noite, tá? Ou manda por e-mail, ou manda no grupo para mim, até 7 horas. Ok? No grupo não, senão vão copiar, né? Manda no privado, que é melhor. Com coisa que não copia, mas tudo bem. Ok, Breno? Beleza, gente? Professor, eu não entendi. Vai ter um exercício para entregar. A semana passada eu passei exercício, certo? Semana passada eu passei exercício para vocês, não passei? Passou sim, passou. Passei. Aí o que eu quero que faça? Esses exercícios da aula passada, eu quero que entregue na próxima aula até 7 horas, tá? Agora, o exercício que eu vou passar hoje, você tem 15 dias para entregar. Entendeu? Entendi. Então, porque para dar tempo de vocês fazerem, porque senão fica muita coisa acumulada. Eu sei que todos os professores estão passando alguma coisa que a gente tem que dar nota, tá? E assim que eu souber o jeito que vai ser a prova, eu já coloco no grupo para vocês, tudo bem? Tudo bem. Então tá. Boa noite, então, gente. Até a próxima, tá? Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.